Bom, gente, é a minha primeira live, mas vamos lá. Essa semana foi a Semana do Meio Ambiente, né? Foi do dia 1º ao dia 5 de junho. E ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. É uma data que foi escolhida pela ONU lá nos anos 70 ainda. Axé nem tinha Botox. Desde então, anualmente, os países se reúnem para tomar decisões, medidas, etc. Como eu trabalho numa instituição que trabalha com conservação e com meio ambiente, a gente pensou em fazer essa live para falar para vocês um pouco sobre as coisas que talvez vocês não conheçam do zoológico. Coisas de conhecimento público, mas que pouca gente ficou sabendo, né, por um motivo ou por outro. Eu vou chamar a Lu. Primeiro eu vou falar para vocês que a Lu é uma bióloga muito foda. Ela fez 2 anos de estágio no zoológico, né, como educadora ambiental. Fez mais um ano. Ela fez um ano, de estágio voluntário no setor de aves, trabalhando com o manejo das aves. Ela fez estágio voluntário no Parque Macuco, também com aves. Tem vários cursos deles relacionados a aves. E até o TCC dela foi com a questão da fauna dos urubus de cabeça preta, ali no entorno dos aeroportos. Estamos aguardando e... Cheguei. Olá! Meu, a gente se conheceu num ônibus. No meu primeiro Foi. dia de estágio, a gente se conheceu. E eu vou contar pra todo mundo como é que foi. Porque eu passei a catraca do ônibus que vai pro zoológico. O cobrador falou pra ele, é o próximo. Aí bateu aquele perfume dele gostoso, assim. Aí eu falei, gente, esse cara vai ser meu melhor amigo e vai trabalhar comigo, eu tenho certeza. Aí beleza, cheguei na DED, Que é a divisão de... visão de ensino educação e difusão. difusão. É isso aí. Tava todo mundo lá, abri a porta, falei, gente, acabei de ver um menino no ônibus, ele é lindo, maravilhoso, cheiroso, ele vai trabalhar aqui, vai ser meu melhor amigo. Todo mundo olhou assim pra mim, que louca, vai se trocar que você tá atrasada, né? Aí você abre a porta e fala, aqui que é a Ded? Eu falei, é ele. Olha lá! É... Todo mundo assim, vocês combinaram, vocês se conhecem. Tipo, não, a gente nunca tinha se visto. E, meu, a gente Mas- morava no mesmo bairro. A gente pegava o mesmo ônibus. Onde é que você mora, Caron? O que você falou? Ah, eu moro num bairro que você não vai conhecer. Tipo, ninguém conhece Pedreira. Não, eu moro lá! Aí todo mundo, que saco vocês dois, para de mentir que vocês já se conheciam. Então, e aí tem muita coisa no zoo que as pessoas não conhecem, né? Tem. Uma coisa que a gente sempre fala muito é, tipo, olhem as placas. Né? As Sim. pessoas não olham as placas. Não leem. Não leem as placas, elas não ficam sabendo o que tem no zoológico se você não lê as placas. Inclusive, Cairo, na entrada ali da Ponte Orca, quando você vai com aquele ônibus super chique, decorado de bichinhos ali no Jabaquara, tem uma placa gigantesca em frente ao recinto da ANTA que é sobre a estação de tratamento de água que o zoológico tem e ninguém sabe. E ninguém para pra pensar nisso, né? O pessoal Ninguém vê a para gente pra ali com a pensar. mangueira e tal, acha que a gente tá gastando água, olha lá. 80% da água do zoológico é daquela estação de tratamento. Sim, Quase que vai nada para vem da reuso, né? Sabesp. Que limpa os tanques, lava tudo que tem que ser lavado. Ajuda muito. Meu, e O as lago pessoas ficam também. preocupadas assim, ah, mas essa água é boa e tal. É Sim, 98% de potabilidade. O que exatamente. diferencia a nossa água da água da Sabesp é só o flúor. É, Porque a a gente única não tem coisa. autorização legal, né, jurídica Sim. para usar. São Sabe das o que eu placas, lembrei? né? O Uma quê? coisa que o povo não sabe. Quer dizer, Hum. poucas pessoas sabem, né? Só quem trabalhou lá ou quem fez visita monitorada e tal. Que o zoológico tem uma fábrica de ração. O zoológico é uma fábrica de ração. A gente fez uma postagem sobre isso, né? A gente fez em conjunto e muita gente me falou que não sabia, né? Sim. E, meu, é uma vantagem imensa ter essa fábrica de ração lá, porque a gente controla o alimento do bicho, não tem aromatizante, não tem corante, né? Nada que pode fazer mal pro animal. E é uma fábrica de ração com um preparo imenso, né? Que tipo, você pode Todos os visitar. pellets ficam bonitinhos, organizados. O milho vem da fazenda do zoo em Araçoiaba da Serra. Que não tem Isso. agrotóxico Tem gente que nenhum. não sabe, né? Que tem essa Uhum. fazenda no zoológico que produz o alimento dos bichos, né? É tudo tão interligadinho que até o que tem de resíduo ali da estação de tratamento de água vai para compostagem, né? Sim. Existe um sistema para neutralizar a toxina, neutralizar micro-organismos e tal, e depois esse produto da compostagem vai para a fazenda. É verdade. Inclusive também não sabe que naquele lago maravilhoso fica uma estátua, né, que De São foi Francisco doada de Assis. pelos franciscanos, gente, em 1975. É antigo. É velhinho.
É velhinho, porque o Zoo ele foi inaugurado em 58, né? Então ele já tem aí uma certa idade. E naquela estátua, ela faz jus ao nome, né? Ao santo que tá Porque ali, os bichos porque gostam daquela gostam estátua. daquela Isso que é estátua. sensacional. Os Porque São pelicanos Francisco ficam de ali. Assis é o Sim, padroeiro dos animais e tal, né? E tem muito bicho que vai pra lá. tem. Um bicho Tem que os você sempre pelicanos, menciona é o o irerê, irerê. Exato, o irerê ele que é faz uma ave migração. é uma ave migratória, que ela não mora ali. Pode até morar, né? Mas tem alguns indivíduos, mas eles vêm e vão, só que eles ficam. Por Na quê? Porque verdade, tem abrigo, tem porque tem comida, comida, tem água fresca, tem água água. potável pra eles. Quem vai embora de um lugar desse, né? Quem vai? Não. Na verdade, muitos bichos que as pessoas veem nos zoológicos são assim, né? Sim. Lá você vê bicho preguiça, vê Teiu, bugio, teiu, tucano de bico tatu, verde, tatu. os E próprios é uma coisa urubus, né? que o pessoal pergunta muito, né? Esses bichos estão aqui presos também? Eles não estão presos, gente. Eles fazem parte do PEF, que é o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Eles estão ali. O PEF, ele acaba englobando ali o botânico, o zoológico, o No safari, safari. né? E aquela outra instituto de pesquisa também na Da frente, USP, né? né? Juntos, eles formam a maior área de conservação ambiental dentro de uma zona urbana, Sim. né? Antigamente, Antigamente acontecia era muito. assim. A gente não pode negar que a mudança dos pilares foi importantíssima, né? Pesquisa, conservação e educação ambiental para manter todos esses animais lá. Mas de onde eles vêm? Eles vêm de tráfico, eles vêm de circo, eles vêm de apreensão. Então não tem como soltar esses animais na natureza. Eles não sabem caçar, eles não sabem se proteger, eles não Às sabem vezes se eles não cuidar têm sozinhos. condições Não tem de condições. caçar, né? O zoológico ele também faz reintegração de animal, que as pessoas não sabem, Não né? sabem. Tem aquela ilha de cobras, como é o nome dela? Pera, é Queimada Grande. Queimada grande, verdade. E tem soltura de bicho também que vai pra lá, porque o zoológico ele trabalha com essa Reintrodução, questão né? de reintrodução de espécies, né? E tem um monte de bicho. Tem a arara azul de Liar, né, que foi o primeiro O zoológico que conseguiu mico-leão reproduzir, também. e que é só de reprodução desses animais que estão ameaçados de extinção ou estão na lista de vulneráveis, e que a gente faz o processo de reprodução e depois de tentar reintroduzir esses bichos, né? Que as Sim. pessoas também não sabem disso, que os Não, bichos, é. eles acabam voltando, uma boa parte deles volta também. E, meu, a Adriana ela trabalhou comigo no safari, né, usou safari, e lá os carros podem entrar e você tem um certo contato com os bichos, né? Alguns animais a gente não pode ter esse contato porque são animais que podem machucar e etc. Que é o caso dos macacos. Pra quem não sabe, eu não gosto de macaco, né? É um pouquinho assim perigoso. Eu acho um bicho tenso. Adriana vai E discordar, mas tudo bem. a Adriana discorda da gente porque ela ama, mas eu acho que é um bicho, enfim. E ela cuida deles, né? Ela ficava lá com os macacos-aranha. E eis que entra um carro e resolve colocar salgadinho. Salgadinho, aqueles cebolitos, no para-brisa do carro. Óbvio que o macaco não come aquilo, ele não come aquela quantidade de sal, de Vai fazer tempero, super mal pra ele. né? E no momento que ele come, ele entra num estado de êxtase, assim, e é como se ele tivesse, sei lá, tomado doce, sabe? Quando você fica muito Ficou tempo sem louco comer na açúcar rave. e come de novo, eu acho que é essa a sensação. Então, aí o Fica bicho, a animadíssimo. pupila fica desse tamanho, né? E eles não queriam sair do carro. E eles começam a bater, porque eles ficaram, tipo, alucinados com a quantidade de sal e de tempero que tinha. E o que a Adriana foi tentar fazer? Foi tentar tirar eles de lá, né? Porque os carros têm que passar, tem um fluxo de pessoas, etc. E ela foi mordida, né? Na verdade, coitada, ela foi mordida várias vezes nessas situações. Ela tem várias marquinhas já de macaco. E Ah, mas assim, é bom ter marquinhas, às vezes. não, de mordida de macaco, não. E, olha, é uma coisa que o visitante acha que está fazendo consciente, né? Tipo, de forma inocente. E, na verdade, ele Tá está prejudicando. colocando em risco, né, a saúde do macaco. Ele tá A colocando própria em vida risco dele, né? a própria vida dele, do tratador que está ali cuidando do Sim. bicho, né? E é uma coisa muito delicada essa questão de placa, porque quando você entra no safari, eles avisam que a gente oferece uma ração própria para os bichos, né? É A um placa valor, é complicada até no safari, porque o povo a não placa, lê. até o cara que está no trânsito, né, que deveria estar prestando atenção ali. Ele não vê. Por favor, não faça isso, não alimente esse animal. É, deixa eu ver o que mais que tem de placa que as pessoas não reparam. De placa sobre vida de bicho. Ele fica meio escondidinho ali perto do recinto do Adão e da Eva, que são os Os rinocerontes. rinocerontes.
Perto da girafa também. perto da ali. girafa, perto do banheiro. E tem 3 vezes a apresentação, né, no dia, com os animais da educação, é revezado, claro. Mas é uma atividade incrível que você pode conhecer um bicho da educação, você pode tirar todas as suas dúvidas ali, ficar mais perto, né, de algum espaço ali que você não conhece, alguma coisa. Então é muito interessante para a escola, para visitante comum, para todo mundo. Vá lá Qualquer visitar pessoa esse pode ir. espaço. A questão é, lá tem os horários, né? Porque o bicho, Sim, ele tá condicionado a esses horários, ele sabe que ele vai ver mais gente naquele momento e tal. E às vezes tem bicho que não tá afim naquele dia, então a gente não força. Então por isso exatamente. tem essa questão de horário, né? Porque a gente tem que se preparar, tem que preparar o bicho. E tem um monte de bicho, tem de bicho Tem. pau até Arara. cateto, arara, Ouriço cacheiro, que muita gente não conhece, confunde com porco-espinho. Então é muito que mordia legal meus você piercings apresentar. quando eu Ela tinha. gosta, né? Eu levei uma dentada na minha canela, Ai, mas era uma dentada de amor, então a gente até compreende. quem gostava de morder minha canela era o cateto, né? O Milo. E ele mordia devagarzinho. E eu sempre Só uma deixava ele ficar dentadinha. mordiscando assim. Até que um dia ele mordeu mais forte que furou a bota, assim. Então, agora você não morde mais, Mas fica aí, a ó. gente vai falar isso mais pra frente. Não era só o Milo que gostava de dar umas dentadinhas, né? Não vamos Antes, descer o nível da live agora. antes de chegar nesse assunto, a gente tem que Não falar vamos, não de. vamos descer o nível da live agora. Tá tão bom assim. A gente tem que falar de outra coisa. Ah, Muito importante, a gente falou que o Vida de Bicho fica em frente ao recinto dos rinos. Vocês aqui comentem, por favor, já sabiam que um rinoceronte do zoológico foi eleito? gente, 100 mil votos, sabe? 100 mil votos. É muito. O Cabo da Silo não teve 100 mil votos. Cacareco, apesar do nome masculino, era uma fêmea. Era uma fêmea. Ou não, né? Vai que, sei lá, Ou não, vai que é Era um mito, mas macho que a trans. gente sabe, até onde a gente sabe, era uma Até a fêmea. gente sabe, era uma fêmea, né? É, Jovem, ela tinha 4 anos. jovem, nascida no Rio de Janeiro, carioca, da Gema. Carioca. Tinha uma musiquinha, você sabe a Tem musiquinha, não até uma sabe? musiquinha. Cansados de tanto sofrer e de tanto levar peteleco, vamos responder voltando no cacareco. Ela foi eleita, né? Obviamente, não, ninguém pôde assumir o lugar dela. Mas como as eleições eram diferentes, não era aquela eleição digital, as pessoas começaram a votar bastante nela, Sim. colocaram nossos papeizinhos e ela ganhou, né? E isso chamou bastante atenção. Que Verdade. engraçado, né? 1959, 2020. Eu acho que tem muito a ver. 2018, muita gente Parece- infeliz aí com a situação do país, né? Desmatamento, educação, saúde. Qual é o próximo animal que a gente votaria? Tem Coloca que aqui votar animal que para você poder votaria. tirar o animal que tá no poder no momento. Né? Exatamente. Olha só. Então, gente, o que mais tem no zoológico que as pessoas não sabiam que tinham? Um formigueiro. Formigueiro. O formigueiro, que Sim. inclusive foi o primeiro formigueiro que foi exposto, né? Em vidro, assim. para Foi, que as pessoas pelo pudessem Mário ver a rotina Altuori, das né, o formigas e pesquisador. tal. Exato. Ele foi o primeiro cara que teve essa ideia e conseguiu Sim. desenvolver, na verdade, né? De Porque as pessoas já trazer, né, pensaram, o mas formiga. ele conseguiu colocar ali, organizar. Inclusive, esse ano foi reaberto. Esse ano não, desculpa, ano passado. Foi reaberto o formigueiro. Teve também entrevista lá. O formigueiro. Teve a Kátia de novo aparecendo na entrevista, chorando Kátia, de né, felicidade. a Cibele. Porque- A Cibele. É muito legal a gente poder ver essas formigas que também tem horário, né? Sim. Tem um limite de pessoas, por quê? Porque a gente tem que controlar a umidade do espaço, tem que Temperatura. controlar o calor, a temperatura. E era sempre uma briga explicar Era uma isso pra briga. galera que estava lá na fila, que queria entrar, tipo, 100 pessoas e não podia. O limite era 40 pessoas, né? Sim. Se fossem crianças, a maioria, você conseguia colocar, tipo, 42, 43, né? Se é uma pessoa maior, mais alta, mais gordinha e tal, a gente acabava diminuindo. Por quê? Porque tem que ter essa temperatura. Lá dentro a gente conseguia ver quanto tá a temperatura, né? E era muito importante que ficasse controlado pro bem-estar das formigas. A minha primeira apresentação com Sua o primeira público apresentação, foi lá. que linda. Foi verdade. Fiquei super nervoso, tremendo, tipo agora. E arrasou. Obrigado. O que o pessoal não mais tem no sabe zoo? é da organização das formigas. Ah, é verdade. Que o formigas formigueiro, são super normalmente, organizadas. né, ele fica 7 não é só aquela parte amontoada que a gente vê em cima. E Meu, que as elas são formigas também têm cemitério, Cemitério, tem o lixão. lixão delas. Cada uma tem um uma lugar que fica só função. os bebezinhos ali perto da Sim. rainha. Eu acho que a gente E- deveria aprender muito com ela sobre socialidade, né?
socializar. Sociedade. O cérebro tá travando agora. É o cérebro e a internet. É. E, meu, é muito legal a organização delas. Se você tiver a oportunidade de ir no Zoo, fica um pouquinho lá pra você Conhecer. poder ver, porque é muito legal mesmo. Até pra saber o que elas comem, né? Porque na verdade a formiga, ela cria o alimento dela, cultiva, né? Ela pega as folhinhas, as coisas, leva pra lá pra alimentar um fungo. É por Sim, isso que a gente esse tem é que o controlar a alimento umidade. dela. E ela come esse fungo, ela não come as folhinhas Não que é ela a tá levando. folhinha que você vê ela cortando e carregando ali. Você Ela fala, olha leva que pra safada, dentro. tá cortando a folhinha. Só que ela não vai comer aquela folha, ela vai produzir o alimento. Ainda por cima ela trabalha no próprio alimento. Olha que incrível. Essa O internet Rafael não tá deixando a Rossi, gente trabalhar. não tá, a gente não tá conseguindo falar. O Rafael Rossi falou aqui do cupim, né? Na verdade, Rafael, a gente cultiva cupim na fazenda, mas a gente ainda não conseguiu reproduzir ele num ambiente transparente. Estão pedindo pra falar da anta. Estão pedindo pra falar da anta? Então, ó, a gente Quem tem pediu fãs da aqui? anta aqui, ó. Vivi. Fala sobre a anta. Deixa eu só Muita responder, gente vai Rafael. ficar surpreso. Tem uma história de anta muito legal mesmo no zoo. Nada contra nenhum tipo de religião, mas teve um dia que tinha uma excursão de testemunhos de Jeová lá no zoo, né? Várias pessoas ali com as suas sainhas jeans, e aqueles bolerinhos assim, com a Bíblia. E aí um amigo nosso, o Rafael, não esse Rafael daqui, mas outro Rafael. Não é o Rossi? Não é o Rossi. Ele é uma pessoa que já tem um histórico de chocar pessoas, né? Chocar os outros. No meu aniversário ele fez uma cena ali com a vela. Lembra disso, Lu? Eu filmei, mas tudo bem. É, a gente filmou ele. Esse vídeo não pode ser postado. É menor, Esse vídeo não é pode ser impróprio. postado, é Pra impróprio. menor de 54 anos. Mas o... Tinha que ser Rafael, como diz o Rossi. Tinha que ser um Tinha Rafael. que ser Rafael. Não sei o que acontece com esse nome. Mas... Mas as moças ali falando da anta, né? E o Rafael trabalha no... Inocentes, claro. Então, e ele queria pegar as meninas e deixá-las constrangidas, né? E aí ele falou, a anta é um bicho muito legal, porque ela é esperta, ela corre, é bioindicador de qualidade da água, maior mamífero terrestre Terrestre, brasileiro, brasileiro. e tem uma coisa nela que é sensacional, e as senhorinhas lá, o quê? O que que é legal nela? Aí o Rafael fala, o pau. Tipo, é gigante, assim, você não tem noção. Arrasta no chão. Arrasa no chão. É maior que do cavalo. Aí quando você fala assim pra alguém, fulano, Jorge Mateus, sua anta, nunca mais faça isso, porque isso é um elogio pro seu marido. A não ser que você queira elogiar, né? De fato. A não ser que você queira elogiar, mas se for pra xingar mesmo, xingue. Seu elefante, sei lá, outra coisa. Agora, anta, não. Anta não. Tipo aquela coleguinha nossa também, né? Nossa, a gente tem várias coleguinhas, assim, que você pode dizer que gostava de te agarrar, né, Cairon? Não me recordo. Recorda assim, puxa na memória. Porque, gente, eu vou contar pra vocês que tinha uma coleguinha nossa. Quem não gosta de abraçar o Cairon, né? Todo mundo gosta. Cheiroso, bonito, simpático e tal. Só que ela gostava um pouco mais que todo mundo, assim, né? Então ela gostava, e ela gostava de sentir o mimoso dele. Como estava o mimoso do Cairon hoje? Estava para cima, para a direita, para baixo. E o que seria o mimoso do Cairon? Alguém comenta aqui, por favor. O que vocês acham que é o Gui, eu mimoso do lembro Cairon? É, o Gui fez parte de tudo isso, que ele também foi agarrado, né? Você fica quieto aí, Guilherme. O Tem que uma história seria com o Gui o também mimoso? muito boa. Né, Gente, Cairo? O que seria quer o mimoso? focar assim? nisso? Você Eu quer- quero você quer- focar. Escreve aqui, gente, o que seria o mimoso do Cairo? Como vocês acham que é o mimoso do Cairo? O mimoso é a barriguinha. Amiga, um pouco mais pra baixo. É o plural de decimal, tá? Gente, tem parente vendo essa live. Não, é. Lembra da história da anta? Então, você fica no meio termo ali da história da anta. Teve visitante que já quis tirar foto com a Lucila, gente. Ai, me senti celebridade. Não que eu não seja aqui no bairro, né? Muito famosa, só que não. O cachorro vinagre, né? Taxidermizado, em exposição. Aí ele veio e tal, e ele só fazia assim. Falei, será que ele não fala ou é gringo, né? Não sei. Aí eu apontei o cachorro, né? Ele... Aí eu falei, opa, é agora, né? Você quer saber um Nem pouco da minha gosta. vida também? Não, nem gosto de aparecer. Ah lá, prometo ler as placas quando eu for, acho bom. É, a gente agradece. Porque é um passeio muito bacana para você só ir e não ler tudo que está escrito ali, que tem muita informação legal.
Inclusive das atividades educativas da DED, não só do Vida, mas de apresentação em recinto, com peça taxidermizada. Ah, pra quem não sabe o que é animal taxidermizado, taxidermia, essas coisas. Lembra aquele episódio do pica-pau, que tinha um cara que queria empalhar o pica-pau? Sim. Aquilo é uma taxidermia, só que o animal taxidermizado ele é um animal que já faleceu, né? A gente E não aí- tá vivo. Você não vai matar o bicho pra fazer isso. Não. E você tenta recriar expressões nele, né? Alguns ficam bem, outros você vê que é bem falso. E tem gente que até confunde, né? Como foi a Rosana, você lembra disso? Lembro. Rosana, amiga, um beijo pra você. Eu lembrei de um visitante uma vez eu só ouvi, né? Eu tava indo pra Lontra, eu cuidava das lontras nessa época, e o visitante falou assim: olha, filho, um chimpanzé ruivo. Era o orangotango. Ah, sim, é porque o Sansão fica ali do lado, né? Sansãozinho ali, tipo, mó de boa, cumprimentando o cara, assim, e ele... Mas o engraçado, ele tem essa corzinha mesmo, meio laranja, meio vermelho, né? Só que não é o... Mas não parece um chimpanzé. Então, não parece. É muito sensacional o Sansão. Pra quem não sabe, o Sansão, ele é um orangotango, e Sim. ele consegue falar por linguagem de sinais. Não é Libras, porque a Libras é brasileira, né? Mas é uma outra linguagem que eu não lembro agora. E se você começar a conversar com ele, ele vai respondendo, né? Sim, pelo vidro, ele vem pertinho. Ele sabe a diferença do uniforme de tratador e do uniforme de educador ambiental. Não tô dando dica pra vocês fazerem aí o uniforme do Zou e entrar lá com esse uniforme pro Sansão reconhecer vocês. Não façam Não tô isso. falando pra vocês aproveitarem com a camiseta, né, gola V. Gola V não, é gola polo. Gola Polo, não façam isso verde. Gente, nossa live tá acabando, a gente tem Ai, 20 que segundos. pena. Vamos então agradecer a paciência e a audiência do pessoal com a Sim. nossa internet da pedreira aqui. Muito obrigada pela companhia, obrigada, Kyron. Amei relembrar Obrigado as por ter nossas vindo. alegrias. E temos 3 segundos.